Bom, estamos aqui em Sete Lagoas, na sede do Sicredi, esse prédio tão bonito, em frente à Lagoa Paulina, esse cenário maravilhoso, para gravar sobre um assunto super interessante, que é o agronegócio. E aqui comigo estão a Ana Clara Pimenta, gerente de negócios agro, e Gabriel Paulino Faria, assistente de negócios agro. Bem-vindos, gente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante para nós como cooperativa e para o Brasil também. Verdade. Muito obrigada pelo convite, viu? Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Ana. É sempre um prazer estar aqui. E hoje vamos bater um bate-papo e tirar bastante dúvidas sobre o Plano Safra, sem dúvida. Isso aí, estão tranquilos para esse bate-papo? Tranquilo, Sempre. vamos lá com as Então, novidades. É isso aí. Bom, todo mundo ouve falar do Plano Safra, né? Mas muita gente ainda não sabe o que é. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente do que é isso. Boa, Ronaldo. É interessante a gente contextualizar, né? O Plano Safra é um plano de política e recursos financeiros disponibilizado pelo governo federal todo ano. Então tem seu início no dia 1º de julho do ano vigente e o seu fim no dia 30 de junho do ano subsequente. Né? O Plano Safra ele é essencial para o produtor rural e para o agronegócio a nível nacional, porque possibilita, né, com que o produtor rural possa desenvolver suas atividades ao longo de todo o ano. Bacana, existe uma expectativa muito grande todos os anos. É esse plano, né? E eu queria que você falasse o que o produtor rural pode esperar. Excelente pergunta. Nesse Plano Safra que acabou de lançar agora, né, em 1º de julho, como o Gabriel falou, a gente teve a novidade aí de diminuição de taxa de juros, o que é um cenário bem positivo diante de tudo que o produtor rural está enfrentando nesse ano, né? E isso viabiliza mais os investimentos dele dentro da propriedade, tendo mais margem para trabalhar com sua atividade, então é bastante positivo. Quando a gente fala em agronegócio, principalmente em Minas, já vem na cabeça da gente, principalmente quem está na região metropolitana, aquele grande agricultor. Mas ele contempla esse plano somente esse grande agricultor ou o pequeno produtor também ele pode entrar nisso aí? A gente contempla todos os produtores, desde o agricultor familiar, médio produtor e o grande produtor também. E a gente tem muito orgulho de falar que os agricultores familiares são a maior parte do Brasil, né, do cenário brasileiro e em Minas também. E o Sicredi vem liberando bastante recurso próprio para agricultor familiar também, mas também para os médios e grandes produtores. É interessante falar, né, Ronaldo, Ana, que os pequenos produtores, eles fomentam a economia local, né? Então, normalmente os grandes produtores, eles exportam, né, o que eles produzem e os pequenos e médios, eles trazem para dentro do território nacional, realmente, para o mercado nacional, para o mercado das comunidades, né? Então, realmente são muito importantes e é interessante a gente lembrar, né? A gente está falando aqui de pequenos produtores, médios e grandes produtores. E isso tudo é um enquadramento do produtor rural com relação à sua renda e aptidão. Então a gente tem pronafianos, que são pequenos produtores rurais, com renda até 500 mil por ano. Né? E aí nós temos os médios produtores com renda até de 3 milhões e meio por ano, sendo que essa renda tem que ser 80% provinda do agronegócio. E os demais, os grandes produtores, é que realmente não se encaixam nesses dois enquadramentos. Lembrando, né, o enquadramento é realizado pelo Conselho Monetário Nacional, né, então, realmente que rege aí, o Banco Central. Então, realmente, enquadrando nesses vieses, a gente consegue atender da melhor solução possível, né, Ana? Isso, o Gabriel tocou num assunto bem importante, porque quando a gente fala de pequeno, médio e grande, primeira coisa que vem na cabeça do pessoal, né, que trabalha nessa área é tamanho de área, né, Gabriel? E a gente tem regras para seguir, para conseguir enquadrar esse produtor. Como o Gabriel falou muito bem, renda é a principal regra, né? Quando a gente está falando de Pronaf, o tamanho da área é interessante, no sentido que eles conseguem a CAF deles para ter acesso ao Pronaf. Então, assim, é interessante a gente, como agrônomos, né, a gente entender como que é a atividade do produtor, o tamanho, o faturamento, para a gente conseguir fazer o enquadramento correto e ele ter acesso aí às linhas de crédito. É legal falar do agronegócio, mas em Minas Gerais, principalmente na região metropolitana, quem é daqui principalmente, quase não ouve falar tanto, porque fica mais no interior, vamos dizer assim. Então em Capim Branco tem muito aquele agricultor pequeno que precisa realmente,
Mas eu queria que vocês falassem sobre a linha de crédito. Quais as principais linhas de crédito que tem para esse pequeno produtor aqui no Plano Safra? A gente tem linhas de crédito desde investimentos. Então, para o produtor conseguir comprar uma máquina ou um implemento, tanto novo quanto usado, fazer algum investimento em estrutura da sua propriedade, construção de galpões, construção de até mesmo da moradia rural, né? Construção de curral também. A gente tem investimento para máquinas, ordenhadeiras, que a gente tem aqui na nossa região um número muito grande de produtores que mexem com a bovinocultura de leite. Então, a gente tem destinado a isso também. A gente tem, que é muito interessante, destinado Só também... o microfone um pouquinho pro celular. Isso, pode continuar. Destinado também para agroecologia, né? Que é um benefício que a gente tem aí para os produtores, agricultores familiares que trabalham com a agroecologia conseguirem ter acesso a essa linha de crédito, aquisição de animais, a própria manutenção da sua atividade, compra de ração, compra de insumos para quem trabalha com plantios, a gente financia plantio, hora máquina. Então, assim, é um leque muito grande. A gente costuma dizer que basicamente tudo que o produtor precisa dentro da propriedade, a gente tem linhas específicas para que eles consigam financiar essa atividade, esse equipamento, enfim. O Sicredi tem na sua essência o agronegócio, né? Quem vai lá em Santa Catarina, no sul do país, percebe isso claramente, né? Quando passa ali naquelas estradas e vê aquelas grandes máquinas, enfim. Mas o Sicredi anunciou nesse Plano Safra 2025-2026 72 bilhões de recursos. O que isso representa? É isso mesmo, né, Ronaldo? A gente está, comparado ao ano passado, aí, em torno de 10 a 15%, com um incremento de 10 a 15% no valor destinado ao Plano Safra, e isso significa muito para nós, significa, na verdade, um avanço, né? Com que a gente consiga trabalhar mais com o agronegócio, e, na verdade, um desafio muito grande para nós, né, Ana, que é fazer esse crédito rural chegar na ponta, chegar para o produtor, ajudar ele realmente a poder encontrar o caminho para acessar esse crédito. E, na verdade, o Sicredi nada mais faz do que isso, né? Disponibilizar o crédito rural para o produtor, principalmente falando-se via BNDES. São 120 anos de instituição que fortalece justamente o produtor, né? Isso aí, o Sicredi, ele tem a raiz no agronegócio, né? Então, ele surgiu a partir do agronegócio e até hoje a gente tem essa aba muito forte dentro do agro e a gente quer, né? É um desafio e a gente tem muita vontade de fazer esse tipo de programa que só traz benefícios para o produtor rural chegar até ele. E a gente está falando de todos os produtores, não são alguns produtores específicos. A gente quer que todos os produtores tenham acesso a esse tipo de programa. É a instituição financeira privada que mais concede crédito rural? Ronaldo, temos 120 anos de história, somos a cooperativa financeira mais antiga do Brasil e somos a cooperativa financeira que mais distribui recursos do BNDES rural. Ou seja, a gente realmente sabe do que está falando e sabe do que está fazendo. O que muda em relação a outras instituições financeiras? A Ana não vai me deixar mentir, eu acho que ela vai colaborar com a minha resposta. Na verdade, eu diria que é a proximidade, né? A gente realmente tem esse viés muito afiado de estar próximo ao produtor rural. Por quê? Gerar confiança, né? A gente entende que o agronegócio ele é pujante, ele é importante, né? Representando aí 1/4 do nosso PIB, né, nacional. E a gente gosta de estar próximo ao produtor, entendendo, né, os gargalos da produção. Nós, formados na área tanto financeira quanto também do agronegócio, né, Ana? A gente gosta de sujar a barra da calça, gosta de estar próximo do associado para poder entender as demandas, entender os desafios, as dificuldades. E eu acho que isso é um grande diferencial. Muitas pessoas imaginam que o relacionamento com uma instituição financeira ela termina quando o crédito é aprovado. Mas no Sicredi é o contrário, começa ali o relacionamento. E eu acho que a Ana vai poder falar isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que isso significa. Isso, para a gente, é a base do nosso trabalho, né? O crédito é uma das etapas
mas a gente quer ter essa proximidade com o produtor e o Sicredi vem se preocupando muito em ter profissionais qualificados, técnicos, justamente para que esse produtor seja assistido não somente na liberação de um crédito, mas todo o acompanhamento da sua atividade, o com que ele trabalha, o acompanhamento financeiro também. Então, a gente está dentro da propriedade. A gente não fica aqui esperando o produtor chegar. Não, muito pelo contrário. Então, assim, a gente trabalha com várias questões, tanto de proteção daquela atividade do produtor, que é um assunto muito importante, principalmente com os desafios climáticos aí que a gente vai enfrentar esse ano. Então, até mesmo o planejamento dos próximos anos, como que a gente consegue fazer com que o produtor alavanque essa atividade dele, a própria questão dos outros produtos que a gente trabalha, né? A gente não trabalha somente com crédito e a parte da proteção, a gente tem consórcios, a gente tem seguros de vida, que é muito importante, a gente tem seguro da lavoura, seguro do maquinário, seguro da estrutura, que a gente fala muito de seguro da porteira fechada, né? Então, tudo isso traz segurança para o produtor, para ele conseguir investir melhor e aplicar o recurso de forma com que a atividade dele dê maior retorno financeiro. Crescer com mais segurança. Eu diria que a gente é quase um consultor, né, Ana? A gente faz um trabalho não somente financeiro, mas um trabalho agronômico, agrícola, agropecuário completo para o associado, e a gente tem a oportunidade de trabalhar com as nossas mais de 300 soluções financeiras, né? Então, como a Ana disse, né, a gente não enxerga somente o crédito. O crédito é somente uma ferramenta, mas nós temos outras, né? Então, faz parte a gente poder expor isso para o associado que às vezes não consiga enxergar no momento que há necessidade de ser feito. Hoje o planejamento financeiro da propriedade é tão importante quanto produzir bem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Perfeito, Ronaldo. Eu diria o seguinte, né? A gente está numa perspectiva de que quem não tem planejamento financeiro é muito provável que não consiga conquistar os objetivos, né? É imprescindível que o produtor rural hoje trabalhe com números, entenda sua planilha de números, tenha na ponta do lápis o custo, a margem, o fluxo de caixa, que ele saiba investir com qualidade e com eficiência, né? Porque a margem está muito espremida, muito apertada, como a gente se diz, né? Então, qualquer erro pode ser realmente muito delicado nesse sentido. Muitas vezes o produtor ele tem receio de não conseguir e ter dificuldade de acessar esse crédito. Esse receio ainda existe ainda? Ainda existe, mas a gente está trabalhando para quebrar esse paradigma. A gente está aqui, a gente trabalha com crédito rural há vários anos, a gente tem expertise, a gente sabe que tem algumas exigências que o produtor precisa cumprir, mas a gente está aqui justamente para facilitar isso. Então, que o produtor consiga atender a todas essas exigências, a gente trabalha do início ao fim acompanhando ele e até depois, né, do fim, nesse acompanhamento. Então, assim, a gente vem quebrando esse paradigma e a gente quer falar para você, produtor, que a gente está aqui com muita vontade de fazer dar certo. Então, procura a gente que nós vamos fazer de tudo para que você consiga ter acesso ao crédito rural. O que o Sicredi faz para poder aproximar esse produtor do Plano Safra, da oportunidade do Plano Safra? É justamente essa proximidade, né? Então, nós somos técnicos, né? Já falamos aqui algumas vezes. Então, eu costumo dizer que a gente basicamente traduz a linguagem financeira para o produtor e traduz a linguagem do agro para a cooperativa, para o Sicredi. Então, a gente gosta de ter essa proximidade justamente para garantir que ele tenha acesso a isso. Muito legal. Que excelente definição, Ana. Demais. Eu acho que é isso mesmo, né, Ronaldo? Deixa eu pegar um gancho da Ana, né? O crédito rural, ele é um crédito burocrático. E aí o Sicredi e nós, como profissionais do Sicredi e do agro, a gente vem para tentar simplificar isso, né? E quebrar essa barreira realmente de que o crédito rural é para poucos ou só para alguns que conseguem determinadas situações. Não, o crédito rural ele é para todo mundo e ele é principalmente para os pequenos e médios que precisam daquele empurrãozinho, daquela proximidade.
Parabéns, é isso mesmo, viu, Ana? O fortalecimento da agricultura familiar também fortalece a economia dos municípios? Claro, demais. Como o Gabriel citou no início, aqui quando a gente fala de interior, né, da economia local, a agricultura familiar é que fomenta. Então, se a gente consegue fazer com que o produtor familiar tenha acesso, consiga alavancar a sua atividade, né, fazendo esses investimentos, esses financiamentos, a gente consequentemente, consegue influenciar também a economia local, porque ele tem um produto de maior qualidade, ele tem uma margem melhor da sua atividade, ele consegue, por exemplo, ter mais recursos para fazer a compra dos produtos locais também, então acaba que gira a economia local inteira. Como que vocês enxergam o momento vivido pelo agronegócio em 2026? É um momento de transição, Ronaldo. Na verdade, o Brasil ele continua sendo um dos maiores players do mercado. Ele continua produzindo com qualidade e produzindo mais. A demanda por alimento, por insumos agrícolas permanece alta e só vai aumentar anualmente, né? O crédito rural ele continua sendo disponibilizado, o Sicredi continua fazendo um bom trabalho, o seu trabalho, mas nós estamos passando por um processo de transição, né? São desafios novos, o clima realmente é um grande desafio. Agora a gente vai ter El Niño, então é importante a gente ficar ligado, o produtor é importante entender sobre isso, porque se preparando, se precavendo, ele consegue lá na frente ter um resultado melhor e se precaver dos problemas que possam acontecer. Nós estamos numa região metropolitana onde, igual eu falei no início, a gente não vê tanto o agronegócio. Lógico que tem, lógico que é importante, mas a gente não vê tanto. Você acha que esse desenvolvimento, principalmente dessa região, isso tem mudado um pouco? As pessoas têm realmente procurado mais esse crédito, procurado entender o que é realmente? Ronaldo, eu vou dizer para você que eu até não concordo contigo, né? Nós que somos da área, a gente tem um olhar, talvez por ser da área, a gente tem um olhar diferente. Mas na verdade a gente está falando do agro em tudo e do agro local também, porque se a gente parar para a gente pensar e perceber no nosso dia a dia, né, a gente sai de casa, vira a esquina, tem uma vendinha que está vendendo um pé de alface, um queijo, um leite. Sim. E isso com certeza vem do produtor local. Então realmente a gente tem o fomento do negócio, né, da comunidade, né, e a gente consegue enxergar que o agronegócio, sendo ele em pequena escala ou grande escala, ele está presente na nossa vida como um todo. É a percepção do usuário que você fala, né? Porque quando a gente fala em agro, principalmente aqui, e isso eu te falo com propriedade, porque eu já conversei com algumas pessoas do meu vínculo, as pessoas imaginam as grandes máquinas, né? Aqui, isso que a gente não vê tanto aqui nessa região, né? Então, quando a gente traz, por isso que você falou aí, na venda você tem o cara que está vendendo o pé de alface, vendendo a cebolinha ali, e ele está fazendo esse papel, né? Então talvez seja a percepção. Né? Deixa eu só complementar antes, Ana, porque eu acho muito importante. É engraçado. Minas é muito conhecido por extrativismo de minério, né? Por mineração. Sim. E há muitos anos a mineração foi o maior PIB de Minas Gerais. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia o agronegócio de Minas Gerais é o maior PIB de Minas Gerais. Então, para você ver a pujança do agronegócio e principalmente em Minas Gerais. Não é isso, Ana? Se eu puder contribuir um pouquinho, quando a gente vê o agro daqui da nossa região alguns anos atrás, no sentido de 10, 15 anos atrás, e comparar com o agro hoje, com certeza a gente vê uma evolução muito grande. A gente vê empresários querendo investir no setor, agricultores familiares querendo investir e crescer cada vez mais no setor. Por quê? Porque ele tem a possibilidade, várias possibilidades, várias oportunidades dentro do setor que o permite investir com segurança. Sim. Então, se comparado com alguns anos, com certeza teve um crescimento e a gente consegue ver que cada vez mais o produtor vem procurar a gente interessado. Por quê? Porque vê que na nossa essência a gente está querendo fazer um trabalho correto, de que ele empregue esse investimento da forma correta e que isso não vire um problema para ele futuro.
de médio a longo prazo. Então, o que eu vejo é que tem cada vez mais gente do setor ou fora do setor, do agro, de outros setores industriais, que é um setor bastante forte aqui na nossa região também, querendo investir, querendo adquirir mais terras para conseguir investir no agro. Em várias áreas, o setor brasileiro, o cenário brasileiro, não está tão favorável assim neste ano. Mas nesta área específica, o produtor rural, ele está mais cauteloso na hora de investir, não? Com certeza. E eu falo que o produtor é muito resiliente e ele precisa ter essa resiliência nesse momento. A gente vê, por exemplo, consegue perceber em relação aos anos anteriores, um aumento no preço de insumos, diminuição da margem, a própria taxa Selic, né, influencia bastante preço, taxa de juros. Então, assim, ele tem que ser mais cauteloso, porque senão a conta no final não fecha. Então, é bastante interessante quando a gente chega dentro da propriedade e vê um produtor que está preocupado com o cenário, porque realmente está espremendo a margem, né? Mas, assim, é um cenário de melhoria que a gente tem para os próximos anos, então acredito que vai melhorar bastante. Eu costumo dizer que o clima não vê tabela e o mercado não perdoa, né? Eu falo muito que no agro a gente tem sempre meio a meio. Então é 50% dependente de clima, 50% dependente de eficiência de operação. O clima a gente não consegue mexer, a gente só consegue prever, né, Ronaldo? E o restante, os 50% de eficiência operacional é onde a gente consegue atuar e a gente tem que atuar com qualidade. Então, gestão financeira, gestão de operações, negociação é onde o produtor rural ele tem que entrar e tem que atuar com eficiência. Vocês que lidam com isso todo dia, quais são os maiores desafios enfrentados para quem atua no campo hoje em dia? O principal desafio é o clima, né? O Gabriel falou muito bem que a gente não consegue... A gente não consegue prever muito o clima, né? Então, a gente tem algumas expectativas, vem ouvindo falar muito sobre o Super El Niño, mas para isso a gente gosta de falar muito para o produtor que a gente tem produto para que ele consiga plantar com mais segurança. Por que não contratar um seguro agrícola, por exemplo? Porque o seguro agrícola, quando vier alguma questão climática, uma seca muito forte, ou até mesmo excesso de chuva durante a colheita, que a gente sabe que são fatores que influenciam bastante aí a produção, o seguro está ali justamente para cobrir. A gente fala que tem seguro para não usar, mas a gente quer ter a tranquilidade de que se precisar usar, ele vai estar ali e eu vou poder contar com ele. É engraçado, né, Ana? Porque o produtor, às vezes, ele tem um seguro de uma moto dele, mas ele não tem o seguro de uma agrícola, de uma plantação, que é o que dá renda para ele poder pagar a gasolina da moto dele. Mas isso é do brasileiro, né? Porque eu fiz um podcast recentemente sobre seguro de vida e o cara custa fazer o seguro de vida, mas ele tem o seguro do carro dele. Ele bate o carro dele, mas ele mesmo não tem o seguro dele. Isso aí. A gente gosta de falar que o seguro, o produtor rural, é a máquina de fazer dinheiro, né? Então, se ele tivesse uma máquina de fazer dinheiro dentro da casa dele, ele teria um seguro, né? Com certeza, claro. Todos nós teríamos. Mas ele é essa máquina de dinheiro. Então, é importante ele ter seguro da sua própria vida também. Quando a gente fala de soluções financeiras, a gente tem uma análise macro de tudo o que envolve a vida do produtor. Então, é muito importante tocar nesse assunto. O custo da produção e a oscilação do mercado também exige planejamento, igual o clima? Com certeza. A gente tem... É importante o produtor trabalhar com previsibilidade, né? Apesar de que previsão não é certeza que vai acontecer. Mas a gente precisa levar em consideração um cenário mais pessimista para que ele consiga ali, diante de uma situação de quebra, uma situação econômica, de preço, de oscilação de preço, oscilação de insumos, ele consiga ali estar munido para conseguir passar por esse momento. E é o que a gente fala do planejamento. Muita gente tem um seguro da moto, tem um seguro de vida, mas não tem a reserva financeira. Então, é importante o produtor que lida com tanta imprevisibilidade da sua produção
ter um planejamento, uma reserva financeira para que, num cenário de baixa, ele consiga passar por aquilo ali sem muitos prejuízos. Vamos para a parte prática. Quem pode contratar recursos do Plano Safra? Todo produtor rural. Então, o produtor rural, que ele tenha documentação comprovando que ele é produtor rural, o produtor rural que realmente trabalha com o agronegócio e que ele tenha algumas documentações que o Plano Safra exige que ele tenha. Então, essas documentações, elas dão segurança para o produtor rural, para no caso de uma fiscalização, alguma coisa assim, ele tá com tudo em dia. Então, alguma documentação da propriedade dele, e aí a gente levanta um ponto importante, uma dúvida de muitos produtores, Ana, eu tenho uma área arrendada, eu consigo ter acesso ao Plano Safra? Consegue. Então, a gente tem algumas documentações que são exigentes, né? Você que é produtor rural pode procurar a gente para ter mais detalhes disso. A gente faz uma análise da documentação dele, vê se tem algum ponto que precisa regularizar. Eu já tive com alguns produtores que falam assim, Ana, não consigo ter acesso. Tá, mas me mostra aqui a sua documentação. E é um detalhe simples, que alterando, que modificando, que corrigindo ali na documentação, ele consegue ter acesso. Então, é importante ele ter toda essa documentação em dia. A própria questão de regularidade ambiental é um assunto que vem sendo discutido atualmente, né, bastante discutido. Então, o produtor precisa ter regularidade ambiental dentro da propriedade dele também. E também que seja um crédito bem estudado, que entre dentro da capacidade de pagamento dele, que faça sentido para ele dentro do que ele trabalha, do faturamento, do período de faturamento. A gente sabe que muitos produtores não faturam todos os meses. Então, a gente faz esse estudo justamente para que ele consiga viabilizar esse crédito de acordo com o faturamento dele. Então, isso é muito importante. Olha que interessante, né, Ronaldo? É realmente esse trabalho próximo, esse trabalho de assistência que a gente faz, né? A Ana, como muito bem comentou, vários produtores já chegaram para ela e falaram, cara, eu não consigo, eu não tenho acesso, e às vezes é só um detalhe, faltava alguém, alguma peça para poder falar com ele. Não, a gente vai, né? Então, realmente, o trabalho que a gente faz, né? O trabalho que o Sicredi faz com os pequenos produtores e com os médios, principalmente a quem precisa dessa ajuda na documentação, na análise de crédito, no planejamento, realmente faz toda a diferença, Ronaldo. E é interessante porque isso é a essência do Sicredi, né? Porque eu já precisei, e lógico que não é no agro, mas eu já precisei de coisas que para mim era muito difícil, e conversando com a equipe, não, tem uma solução, vamos fazer isso aqui. Então, isso é seu do Sicredi, né? Se a pessoa chegar aqui, eu quero fazer isso, vocês vão conseguir orientar isso da melhor forma possível, né? É isso, é a nossa base, é a orientação. É o trabalho realmente de direcionar não só produtores, né, mas também empresários, pessoas físicas, trabalhadores, a ter acesso a entender o que você precisa e falar assim, olha, eu tenho essas soluções, vamos ver qual melhor se encaixa no seu momento atual. Fazer uma gestão financeira, de fato, né? Isso aí. Porque a gente vê na população brasileira, no Brasil como um todo, né, que não temos educação financeira, né? Inclusive, Nada. a gente tem esse trabalho de educação financeira. Eu costumo falar que o Sicredi começou isso a implantar, né? Porque depois do Sicredi veio todo mundo fazer. Exato, ele tem esse viés, e isso é muito importante porque a gente precisa saber sobre educação financeira. E claro, muitos não têm, não conhecem, e a gente faz esse trabalho. E é um trabalho muito importante, que é interessante que a comunidade tenha adesão a esse tipo de trabalho, porque a gente está aqui disponível para fazer essa questão da educação financeira para todos os públicos. Exatamente. Isso é muito legal. Gente, antes de eu vir para cá para gravar o podcast, abri uma caixinha de perguntas lá no meu jornal para as pessoas mandarem sobre algumas dúvidas, né? E é interessante porque as pessoas mandam dúvidas básicas, mas que eu acho que é interessante a gente fazer essas perguntas e vocês responderem. Então, vou fazer aqui, ó. Quando é o momento ideal para procurar a agência e iniciar um planejamento de agronegócio? Não vai falar demais. O momento ideal é agora. Quanto antes você procurar iniciar o seu planejamento, mais a solução vai estar adequada ao que você precisa. Então, a gente tem a própria questão do Plano Safra,
que tem as exigências, e a gente precisa de um tempo para que a gente consiga atender essas exigências. Então, eu tenho alguns produtores, por exemplo, que me procuram lá 2 semanas antes de plantar. Ana, estou precisando de crédito. Querem para ontem. Exatamente. A gente estava até brincando, né? Qual que é o momento certo? Não é nem hoje, é ontem. Porque o quanto antes, melhor. E todo mundo que planeja, por exemplo, não só dentro do agro. Ana, eu preciso adquirir um carro. Quando você precisa adquirir? Eu estou pensando para daqui 2 anos. A gente consegue encaixar a solução que fica mais barata para ele. Por quê? Porque ele veio aqui com antecedência e se planejou. Quer dizer que o produtor chegou hoje, que é um recurso para amanhã, a gente não vai viabilizar? Claro que vamos. Mas a gente precisa entende que o melhor cenário é ele procurando com antecedência. Legal. Ronaldo, é importante a gente dizer que o crédito via BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento Nacional, ele é viabilizado pelo Sicredi, mas há necessidade de análise de toda a documentação. Então, é muito importante realmente esse planejamento ter sido feito antes. Por quê? Com a nossa ajuda, claro, né, a gente vê algum detalhe, como a Ana bem disse, mas a gente consegue falar e lidar qual a documentação há necessidade, se precisa mudar, se não precisa mudar. E primeiro ela vai passar por análise aqui dentro do Sicredi, para depois ela ir também para a análise do BNDES. Então, realmente, ela demora um tempo para que sejam feitas essas análises. Não é muito tempo, mas quanto mais antecipadamente o produtor rural nos consiga essa documentação e a gente consiga fazer o planejamento junto ao técnico, projeto técnico, georreferenciamento da área, enfim, tudo que a gente precisa para poder disponibilizar o crédito rural via BNDES, melhor será. Tem uma pergunta que é sobre isso aqui. Quais os documentos normalmente são necessários para isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa da documentação como produtor rural. Então, se o produtor é agricultor familiar, ele precisa da CAF para ter acesso ao PRONAF. Segundo, ele precisa das documentações de faturamento dele, comprovante de renda, pode ser uma nota fiscal. Tem muitos produtores aqui que não emitem nota fiscal, por exemplo, mas a gente tem outros meios de fazer a comprovação da renda dele. Um próprio, que a gente chama de RPR, que é um técnico que faz um levantamento da renda, do faturamento dele, que a gente consegue fazer essa comprovação de renda também. E a documentação do imóvel onde ele trabalha. É muito importante isso. Precisa ser o imóvel onde o investimento está sendo feito. Então, primeiro de tudo, se o imóvel é arrendado, a gente precisa de um contrato de arrendamento. Se o imóvel é próprio, a própria certidão de registro de imóveis é suficiente no nome do tomador. Quem tem a área arrendada traz consigo a certidão de registro de imóveis no nome do arrendador. Depois a gente tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que vai falar onde está ali a propriedade, né, dentro do sistema do CAR. Nós temos também o ITR e o CCIR. São os impostos da propriedade, importante a propriedade tem que estar regularizada. Isso, em relação aos impostos, e aí esses documentos precisam ser atualizados. Se o produtor ele trabalha com animais, criação de bovinos, de caprinos, independente da finalidade, a gente precisa de uma ficha sanitária com o registro desses animais junto ao IMA. E também, por exemplo, se ele quer ter acesso, se ele quer financiar uma máquina, a gente precisa de um orçamento dessa máquina ou desse equipamento com o código FINAME, que é uma das exigências para financiamento de máquina e equipamento dentro do Plano Safra. Se a máquina ou equipamento não tem código FINAME, a gente tem outras linhas de recurso próprio, específicas, exclusivas para produtores rurais, também com taxas interessantes e prazos flexíveis para que ele consiga viabilizar isso. E, basicamente, se ele precisa financiar, por exemplo, uma irrigação, ele precisa do licenciamento, ele precisa da outorga ou de uma certidão de uso insignificante. Enfim, tem documentos que são
gerais, que todos os tipos de produtores, independente da atividade, eles precisam, e tem documentos que dependem do que o produtor vai trabalhar. Então, é importante chegar aqui com a gente, né, ou na agência, ou dentro da propriedade, para a gente entender o que o produtor precisa e direcionar para a documentação correta. Sim, muito legal. Um detalhe, né, Ana, e não menos importante, na verdade muito importante, são as notas fiscais comprovatórias após o recurso ser liberado, né? Muito. Então, o trabalho nosso não finaliza, não termina, né, quando o crédito é liberado. A gente já disse, a gente é um parceiro ao longo de toda a jornada do produtor rural e o crédito é uma ferramenta, mas a gente precisa de comprovar para nós, Sicredi, para o BNDES, que o recurso foi utilizado de maneira correta, ao qual ele foi pego para a utilização. Então é de suma importância as notas fiscais comprovatórias. Muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, mas ela também é simples. A pessoa possivelmente não é uma pessoa que trabalha com agricultura, ela tem um lote no centro de uma cidade e ela quer trabalhar com plantio. Ela pode ter acesso a algum crédito, mesmo não sendo, ou como tornar, né, um agricultor nesse sentido, claro, com um lote no centro? Claro, ela pode ter acesso a créditos exclusivos para o rural, porque desde que elas tenha atividade rural ali. É claro que talvez ela não tenha documentação para ter acesso às linhas do BNDES. Imagino que não tenha. Mas a gente tem diversas possibilidades para esse público. Então, procure a gente sim, que a gente vai viabilizar isso. O Sicredi, pessoal, ele além de ser o maior repassador de recurso do BNDES rural, ele tem linhas disponíveis também de recurso próprio, igual a Ana falou, com flexibilidade de prazo e taxas também bastante agressivas, né? Agressivas no sentido de boas, baratas, baixas, que consiga trabalhar nesses casos com esse público. Um loteamento dentro da cidade, ele é um loteamento urbano e provavelmente, muito provavelmente, ele não vai ter também, além de ser urbano, a metragem para ser considerada uma propriedade rural. Mas a gente consegue trabalhar com infinitas possibilidades para esse público. Eu acho que foi dentro desse sentido aí que ela fez a pergunta, por estar no centro da cidade, né? E como que ela faria para poder... A gente vê, principalmente aqui em Sete Lagoas, muitas hortas comunitárias, né? Esse é um trabalho bastante interessante e talvez seja até por isso da pergunta dela, né? Talvez com o BNDES a gente não consiga, né, realmente, mas nós temos outras possibilidades que a gente consiga, sim, sem dúvida nenhuma, atendê-la. É aqui que a gente já conversou, que vem no Sicredi que a solução aparece. É isso aí. A gente, como a gente aqui trabalhando, né, como gerente dentro do agro, ou os outros gerentes, pessoa física ou pessoa jurídica que a gente tem aqui, a essência nossa é entender o que a pessoa precisa. Então, o que você precisa, qual o momento que você precisa, como que é a geração de renda, se você tem geração de renda todos os meses, toda semana, ou a cada 2 meses, semestralmente, que a gente vai encaixar a solução correta para você. E quem já é associado ao Sicredi tem alguma vantagem? A gente fala que o relacionamento é tudo, né? Então, quem já é associado, a gente já conhece, a gente já tem proximidade, a gente já está lá dentro da propriedade rural e consegue fazer, já vem acompanhando, né, o produtor rural, conhece da atividade dele, então facilita bastante as coisas, mas não que isso seja pré-requisito. A gente quer cada vez mais crescer aqui dentro de Minas Gerais, atendendo a todos os tipos de público, então quem ainda não é associado do Sicredi pode nos procurar também, que a gente tem todo o interesse de conhecer, de entender o que você precisa, qual o momento que você precisa, que a gente vai trazer a solução correta. Abra a conta, vem, toma café, faz um monte de coisa aqui. Bom demais, é isso. Nosso cafezinho é bom, né? É, isso aí. Muito legal. O agronegócio está cada vez mais tecnológico. Como que o Sicredi acompanha essa evolução? Eu acho que até na nossa graduação, né, Ana, a gente já ouvia falar sobre internet no campo. A gente está vendo realmente a antiga geração fazendo um processo de sucessão para a nova geração, e essa nova geração que vem, ela está mais conectada. Então é importante, sem dúvida nenhuma,
qualquer empresa, né, qualquer instituição ligada ao agronegócio estar ligada na tecnologia. E o Sicredi não podia ficar de fora dessa realmente, né? O Sicredi, ele está atuando agora não somente de forma física, mas também de forma digital. Então a gente consegue, por exemplo, Ronaldo, fazer uma assinatura digital, mandar para o associado e ele no campo, na casa dele, na zona rural, consegue realizar uma assinatura de um documento. E a gente consegue, por exemplo, fazer uma disponibilidade de crédito para ele naquele momento por uma assinatura à distância, né? Além disso, né, Ana, a gente tem algumas linhas disponíveis para desenvolvimento tecnológico dentro da propriedade, né? Então eu diria aquisição de drones, né, que estão sendo muito utilizados hoje para pulverização, solar, né? Energia solar, que eu digo que é um dos melhores investimentos que tem para se fazer, né, a fotovoltaica, entre outras coisas, né, Ana? É isso aí. A gente está entendendo que o produtor está cada vez mais tendo conhecimento da necessidade de tecnificação. Então, ele entendeu que um trator vai facilitar muito a vida dele, um trator mais tecnificado. Ele está entendendo que uma energia solar vai diminuir o custo de produção dele. Ele está entendendo que a implantação de uma irrigação vai diminuir a mão de obra dele. Então, a gente, né, a partir da disponibilização do crédito, a gente consegue fazer com que ele faça todos esses investimentos. E eu costumo dizer que os produtores muitas vezes não têm tempo de vir à agência, né? Porque produtor trabalha de domingo a domingo 24 horas por dia. Então, a gente consegue fazer esse atendimento à distância e consegue estar presente lá também no campo. Então, todo o sentido de tecnologia que a gente vê em todas as nossas áreas, né? Tudo hoje é tecnologia, é WhatsApp, é telefone, é ligação, é uma assinatura à distância que facilita. Então, a gente tem que se adaptar a isso, né? E a gente quer se adaptar e atender o produtor de todas as formas possíveis. Uma das grandes vantagens que tem de ter o atendimento personalizado que vocês têm é que se o cara já tem isso com vocês ou com um gerente, ele vai precisar desse crédito, igual você falou, da assinatura digital. Muitas vezes o cara não precisa vir aqui não, né? Ele vai ter o crédito sem pisar na agência. E a Ana bem disse, né? O produtor rural, ele não tem tempo, ele não tem final de semana, ele não tem feriado, ele tá na correria, às vezes quebra peça de trator, às vezes entope um cano, entope um duto, ele tem que resolver, senão a produção para. E a gente entende isso, né? Às vezes a gente não tem tantos braços como nós gostaríamos para estar presente todos os momentos, todo dia. Então a gente alonga nossos braços com essa parte digital, né? Então ela facilita muito o nosso trabalho, sem dúvida nenhuma. E é interessante ver esse trabalho, né, Ana? Porque alguns deles, né, dos produtores da geração antiga que não passaram pelo processo de sucessão, eles ainda tinham dificuldade, não entendiam muito bem e tinham um pouco de receio. Então a gente vai ali comendo pela beirada, mineirinho, tomando um café, comendo um pão de queijo e agora as coisas fluem melhor. E eles estão buscando mais inovação, aqui, principalmente na região? Sim. A gente vê aí crescimento de procura justamente dessa inovação. Porque o produtor hoje, acredito que todas as áreas, né, precisam de inovação. Então, a inovação, ela permite que ele tenha um valor agregado no produto dele, permite que com o valor agregado aumente a margem dele. Baixar o custo, principalmente. Baixe, né? o custo dele, aumente a margem dele. Então, assim, a inovação ela é essencial hoje, não somente para ter um produto diferenciado ali no mercado e ele conseguir ter um faturamento melhor, mas também porque a gente vê a evolução das coisas muito rapidamente, né? Então, é importante, sim, essa inovação. Quando o produtor rural investe na propriedade dele, quem ganha além dele? Eu diria que todo mundo, né? O agronegócio, ele é a base, né, da pirâmide da sociedade. Então, quando o produtor rural ele investe na propriedade, ele investe em sua produção, todos ganham com isso. Né? A gente está falando do agronegócio desde um pé de alface, desde 1 litro de leite, a uma blusa que a gente veste, a um combustível de carro que a gente coloca no posto de gasolina. Então, assim, não tem jeito de falar de sociedade sem falar do agronegócio. Eu sou suspeito para falar, né? A gente é suspeito, né, Ana? A gente realmente gosta do que faz, né? É isso aí. E a gente fala que
Por exemplo, Minas, né, que é conhecido por seus queijos, a gente consegue ir ali na esquina e comprar um queijo maravilhoso, né? Então, se o produtor ele permanece no campo produzindo, se ele tem sucessão familiar ali, ou seja, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos querem permanecer no campo produzindo também, a gente aqui, que está aqui na ponta, tem acesso a produtos melhores, Claro. produtos mais frescos e produtos também mais viáveis financeiramente falando, né? Qual que é o erro que o produtor comete ao buscar o crédito, por exemplo? Eu vou complementar só a pergunta anterior, que ela é bastante importante, eu acredito, Pode, e eu claro. gosto muito de levantar a bola do agro, tá, Ronaldo? A importância do agronegócio ela é tão grande, a importância do produtor ela é tão grande. A gente viu na época da pandemia que os grandes centros urbanos comerciais tiveram que se fechar, né? E qual foi o único setor que continuou pujante, que continuou abrindo as portas, que continuou dando Segurou, né? emprego, que segurou a economia do país? Foi o agro. Então, assim, apoiar o agronegócio, impulsionar o agronegócio, fazer com que o próprio Plano Safra é um apoio, né, de política e de recurso financeiro que o governo dá ao produtor, ter o Sicredi, Cooperativa Financeira, como parceiro aqui em Minas Gerais, ter profissionais como nós, né, formados na área, tanto financeira quanto do agronegócio, é de suma importância. O agronegócio, ele realmente é de suma importância. Tem algum erro que ele comete na hora de buscar esse crédito que dá para se evitar? Vamos lá, tem alguns erros que a gente pode citar. Primeiro é o imediatismo, né? Mas isso é do brasileiro, né? Isso é nosso. Eu pergunto assim, para quando você precisa desse recurso, Pra Ana? ontem. Para ontem. Já tô comprando, já Já tô negociei, já... Aí eu falo assim, me ajuda a te ajudar. Você não tá entendendo, eu tô precisando do crédito. É isso aí. Muitos produtores nos procuram também com o pensamento de que não precisa de apresentar muita questão, muita documentação, muita coisa para ter acesso ao crédito. Então, a gente precisa, tá, dessa documentação. E muitos produtores também acham que não passa por uma análise de crédito. E isso é muito importante, gente. Por quê? O produtor precisa passar por análise de crédito para que isso não vire um problema no futuro. Excelente, Ana. Então, a gente vai fazer a análise para que aquele financiamento seja viável e para que ele consiga tirar dinheiro daquilo. Crescer a sua margem, Que seja benéfico, crescer né? seu faturamento. Exatamente. Então, tem muito produtor que fala assim, Ana, mas Plano Safra é do governo federal, basta eu ser produtor para ter acesso. Não, a gente, como agente financeiro, a gente tem essa responsabilidade para que ele tenha acesso de forma correta. Sim. Então, ele vai passar por essa análise de documentação, essa análise de crédito, a apresentação das notas fiscais. Também é um erro, é um pensamento assim de que, Ana, eu quero financiar fertilizante. Tá, mas vamos mostrar que você realmente pegou esse recurso para compra de fertilizantes, apresenta a nota fiscal para a gente, isso é uma segurança para o produtor rural. Isso faz com que realmente produtores rurais tenham acesso a esse benefício que é o Plano Safra. O que o produtor brasileiro, ele está mais profissionalizado? O produtor brasileiro? Sem dúvida, Ronaldo, ele está mais profissionalizado e ele está se profissionalizando cada vez mais, né? O agronegócio ele é conhecido no Brasil mundialmente e ele tem que andar junto com a tecnologia, com a inovação. Então, ele tem que estar realmente mais ligado na inovação em que está todo o mercado, sendo ele do agro, sendo ele financeiro, enfim, o mercado como um todo, né? É interessante, ele tem que entender, a gente costuma dizer que o produtor rural hoje ele tem que entender não somente da produção dele, né, mas ele tem que entender também do que vem antes, de todo o planejamento, né? Uma boa produção começa com um bom planejamento. É isso, Ana. Essa semana foi muito interessante que um produtor sentou ali na minha mesa e falou assim, Ana, tô iniciando um curso de mecânica. Ah, que legal. Eu falei, nossa, que bacana e tudo mais. E me conta um pouquinho, como que você vai aplicar isso
né, dentro da sua propriedade. Ele falou assim, Ana, tenho muito problema com trator, manutenção de trator, e aí a gente está plantando, eu dependo de um técnico terceiro para vir na minha propriedade, para conseguir consertar ali, ou eu tenho que levar o trator até alguém para consertar. Agora acabou isso, eu que vou conseguir consertar. Que legal. Então a gente fica muito feliz com isso, né? A gente vê que o produtor está se tecnificando cada vez mais. Isso é muito legal. E isso é interessante, que é um gargalo gigantesco, né, Ana? Porque todo mundo planta quase que na mesma hora, obviamente a janela é curta, e aí o trator estraga quase que de todo mundo na mesma época, então tem poucos mecânicos para muitas peças, e tem poucos técnicos que pilotam o trator, né, que dirigem o trator para muito trator e muita área, então ele fazendo isso, olha que, né, ele vai realmente poder não depender mais desse trabalho. Né? E a gente tem cursos gratuitos aí do agronegócio. Então, isso permite que o produtor se especialize mais, né? Então, eu vejo técnicos agrícolas dentro da porteira, produzindo, técnicos da bovinocultura de leite dentro da porteira, técnicos especialistas em mexer em ordenhadeira dentro da porteira, e ele faz o trabalho dentro da porteira dele, mas faz para os vizinhos, presta serviços também. Então, acaba diversificando a atividade dele e maior geração de renda. Né? É isso mesmo. Muito legal. Gente, nós já estamos caminhando para o final. E assim, o assunto ele é muito amplo, né? Então, a gente tem que fazer mais 30 podcasts aí sobre o agronegócio para a gente poder realmente fechar. Mas eu já antecipo agradecendo vocês por participarem comigo. E eu queria que vocês falassem, se tiver alguma coisa que a gente não comentou ainda, que vocês queiram estar falando para o público, fica à vontade. A gente é que agradece, né, Gabriel? Isso mesmo, sempre falar do agro é muito bom, é muito importante. E a gente quer reforçar que o Sicredi está ao lado do produtor nesse momento, independente de ser um momento bom ou um momento ruim, a gente está ao lado do produtor e a gente quer ter cada vez mais essa proximidade. Então, o produtor rural que ainda não nos conhece, que ainda não tem conta com a gente, por favor, vem até a agência, toma um café com a gente, que vai ser um prazer a gente conversar e entender a melhor solução para você. Sim. É isso mesmo, Ana. Eu gostaria de falar para os produtores, passar uma mensagem para os produtores, realmente confiança, resiliência, realmente um momento de transição, um momento desafiador, né, no campo, mas contem conosco, né, como a Ana disse, aos que já nos conhecem, sejam muito bem-vindos, né, e contem sempre conosco, aos que não nos conhecem, realmente nos dê a oportunidade de conhecer o nosso trabalho, e eu tenho certeza, sem dúvida nenhuma, que vão realmente gostar do que a gente tem para oferecer. Isso aí, muito obrigado pela participação de vocês. Viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço, é sempre um prazer, Ronaldo. Isso aí. Para vocês que nos assistem, olha, esse episódio vai estar no YouTube na íntegra. Consumam, compartilha, curta, enfim, fique à vontade. Até a próxima e obrigado.